Direito ao ponto. É isso, vamos seguindo por aqui. A gente sempre abrindo esse espaço para você, né, com temas que fazem parte da vida de todo cidadão, problema com banco, contrato, cobrança indevida, enfim, alguma situação do cotidiano que você não sabe como resolver. Pois é, agora a gente sempre tem essa orientação jurídica clara e direta aqui com o doutor Paulo Feitosa, né? E hoje vamos falar de um hábito que milhões de brasileiros fazem, a gente nem pensa. Dá o CPF para conseguir desconto. Quantas vezes você já não foi na farmácia? O senhor quer incluir o CPF? Sim, dá desconto, vai lá, pega aí. Pois é, mas será que isso é um cadastro simples? Será que tem um uso maior dos seus dados? Porque, gente, é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, né, aplicou investigações aí pela LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, investigações também, multas milionárias, colocaram esse tema do CPF aí no centro das discussões jurídicas do Brasil. E é por isso que hoje esse é o tema que a gente vai conversar com o advogado Dr. Paulo Feitosa. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Daniel, e bom dia você, nosso ouvinte aqui da Rádio Difusora do quadro Direito ao Ponto. Tem muita gente que acha que está só ganhando desconto no remédio, mas na prática, muitas vezes está entregando dados extremamente valiosos, como hábitos de consumo, histórico de medicamentos e dados extremamente sensíveis sem sequer entender como isso será usado, compartilhado ou armazenado. E é exatamente aí que começam os problemas jurídicos. Entendi. Doutor, afinal, doutor Paulo, a farmácia pode exigir o CPF para dar o desconto? Olha, esse é justamente um dos pontos mais questionados pelas autoridades. O problema não é pedir o CPF em si. O problema é condicionar o desconto à entrega de dados pessoais sem transparência clara e consentimento adequado. O MP, o Ministério Público, e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já investigaram redes de farmácia exatamente por isso. Inclusive, houve casos de multas milionárias porque consumidores eram cadastrados sem informação clara sobre a coleta, armazenamento e compartilhamento desses dados. O consumidor precisa entender por que o CPF está sendo pedido, para que será usado e com que essas informações, ou com quem, na verdade, serão compartilhadas. Doutor, e por que esses dados são tão sensíveis? Olha só, o histórico de compras em uma farmácia pode revelar muito sobre a sua vida. Dependendo do medicamento adquirido, é possível presumir doenças, tratamentos contínuos, condições psicológicas e até hábitos pessoais extremamente íntimos. A própria agência já destacou preocupação com isso, porque a LGPD considera dados de saúde como dados pessoais sensíveis que possuem reforçada proteção. Então, não estamos falando só de um CPF, estamos falando de informações capazes de expor a vida privada de um consumidor. Entendi. Doutor, então a farmácia pode compartilhar essas informações? De forma indiscriminada, a resposta é não. A LGPD exige uma finalidade específica, transparência e base legal para qualquer compartilhamento. O consumidor precisa saber exatamente se os dados serão usados apenas para programa de fidelidade ou marketing, análise de perfil ou ainda compartilhamento com terceiros. E aí entra um ponto perigoso. Autoridades já investigaram situações envolvendo o uso de hábitos de consumo farmacêutico para fins comerciais e perfis comportamentais. Sem informação clara e consentimento válido, isso pode gerar uma responsabilização administrativa e até judicial. Entendi. Doutor, mas e se a pessoa não quiser informar o CPF? E vamos ao consumidor. Ele tem que lembrar que direito básico dele é o direito à informação clara e ao consentimento livre. Se o desconto estiver vinculado a um programa de fidelidade legítimo, ok. Mas a empresa precisa explicar isso com transparência.
Agora, simplesmente forçar a entrega do CPF sem explicação adequada é justamente o que vem sendo combatido e questionado pelos órgãos de fiscalização. Certo. Então, na prática, doutor Paulo, qual é o principal alerta aqui para se fazer ao consumidor? E a ideia é que o consumidor enxergue o dado pessoal dele como uma moeda, como algo que tem valor agregado. Porque os dados hoje eles têm um valor enorme e financeiro. E quando falamos em farmácia, estamos falando também de dados ligados à saúde e à intimidade da pessoa. Então, antes de entregar o CPF para o cadastro, biometria ou aceitar qualquer programa de fidelidade, o consumidor precisa entender algumas coisas. Por que estão coletando os meus dados? Como será usado? Quanto tempo será armazenado e se será compartilhado? Tá certo. Muito obrigado, então, doutor Paulo Feitosa, trazendo aí, né, a sua visão jurídica, esclarecimentos sobre esses assuntos aí do dia a dia para nós. Bom dia, muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo. Eu queria agradecer a você por me receber aqui, agradecer também ao nosso ouvinte que nos prestigiou aqui no quadro Direito ao Ponto da Rádio Difusora. E lembrar que privacidade não é uma frescura, é um direito garantido por lei. Logo, o desconto não pode virar uma desculpa para a coleta abusiva de informação sensível.